Olá, eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista. Estamos aqui hoje para conversar com a Rafaela Ribeiro, nutricionista, que tem diabetes tipo 1, e nós vamos falar sobre os erros mais comuns na contagem de carboidratos. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada pelo convite. Então, eu sou nutricionista, né? Sou formada pela PUC. Eu estou me pós-graduando em formação em educadores em diabetes pela Unip e atualmente eu atendo em consultório particular e eu trabalho praticamente, me dedico aos pacientes diabéticos, né? Eu trabalho em parceria aqui em Divinópolis com quase todos os endócrinos e eu faço contagem de carboidratos, o que eu aprendi na teoria e a minha experiência prática, né? Para quem não sabe, eu sou diabética há 22 anos, vai fazer 23 anos esse ano. E eu faço contagem desde os meus 14 anos. Então, eu juntei a teoria com a prática minha e eu trabalho com isso hoje. E eu vejo que você posta bastante coisa, né? Muito conteúdo que ajuda os pacientes. Então vai ser um Sim. momento muito rico nosso aqui. Que uma coisa que eu vejo muito comum no consultório é os pacientes acharem que por o médico endocrinologista prescrever a contagem de carboidratos, que é ele que vai manusear todo o lado nutricional da contagem. Então, a gente já começa por aqui com esse esclarecimento de que a indicação, eu não digo assim sempre, né? Porque quem trabalha com equipe multiprofissional, interdisciplinar, também recebe muita indicação da contagem de carboidratos vindo do colega que está atendendo aquele paciente, que entende de contagem. Então, a gente alinha aí no dia a dia. Mas, na maioria das vezes, pelo menos no nosso serviço, nós acompanhamos o paciente, controlamos o paciente, achamos a dose dele, quando a gente está falando do método gramas, né, gente? Para quem Sim. não conhece muito, a gente vai dar fazer um resuminho dos métodos aqui, porque tem muita gente que entra, que é novato, Rafaela, que às vezes nem nunca ouviu falar de contagem carboidrato, né? Então, Sim. quem tem diabetes tipo 2, quem não usa insulina, fica por aqui que a gente vai revisar isso também, tá bom, gente? Sim. Então, o que acontece? A gente prescreve a contagem de carboidratos, né, gente? Que é uma prescrição de insulina, ou seja, somente cabe ao médico fazer esta prescrição, tá? Então, é muito importante a gente pontuar isso, Rafa, porque infelizmente tem muitos colegas nutricionistas pelo país que se aventuram a prescrever relação insulina-carboidratos, né? Exatamente. Iniciam uma relação, porque a gente entende que o profissional nutricionista tem que saber como que a gente faz a prescrição, mas não é atribuição do nutricionista prescrever insulina, porque prescrever relação insulina-carboidrato, gente, é prescrever insulina. Então, só quem prescreve pode se responsabilizar pela sua prescrição, né? E quando se der alguma coisa errada, é o médico que tem que se responsabilizar junto com o paciente e a família, né? Então é importante deixar isso claro. E aí muita gente Claro. acha, Rafa, que a gente prescreve e que não precisa ir no nutricionista. Que não Sim. precisa ter os conceitos da alimentação saudável, que não precisa ter um cálculo calórico, metas de carboidrato. E aí, Exatamente. pior do que isso, muita gente vai para começar o tratamento e depois acha que não precisa mais fazer o acompanhamento com a nutricionista. Acontece muito isso no seu dia a dia, Rafa, de paciente que vai, aprende Muito. a contagem, aí E some. desaparece, não é? Exatamente. Nem no retorno vai. Aí passa um ano, nossa, Rafaela, eu tô precisando voltar, porque a contagem, não sei o que eu falo, gente, mas não voltou nem pro retorno, nem sei como é que ficou, se entendeu a contagem, se fez a contagem certa. Né? E aí, ou às vezes,
volta para o acompanhamento com a nutricionista na hora que faz o quê? Vê que o balde entornou, né? Na hora que viu Exatamente. que perdeu muito tempo, que está batendo com a cabeça, que está indo no médico várias vezes e o endocrinologista está insistindo para manter o acompanhamento com a Nutri, né? Que entende de contagem, que a gente está vendo que a meta está esquecida, que a qualidade está esquecida. Aí na hora que a pessoa fala assim, nossa, mas já tem um ano que eu estou quebrando minha cabeça aqui, agora eu acho que eu tenho que voltar lá. Olha o tempo que perdeu, gente. Não é? Isso. Então a gente fala muito isso. Colegas endocrinologistas, né? Eu falo muito isso com os residentes. Tratar o diabetes é trabalho em equipe e a contagem de carboidratos, então, nem se fala, né? É mais ainda. Exato. E você tendo diabetes e sendo nutricionista, acho que você até entende melhor aí esse horizonte aí, né, dos pacientes. Então, vamos lá. O que é a contagem? A contagem é uma estratégia, né, nutricional para a gente ter um equilíbrio entre a dose de insulina e o que eu vou comer. Para quê? Para minha glicemia ficar estável. Então, eu tomo insulina proporcional ao que eu vou comer. Então, a função da contagem é que a minha glicose fique estável para o que eu comi. Ou seja, eu quero comer um bolo, eu tomo insulina para aquele bolo e a minha glicemia vai ficar estável para aquele bolo. Isso. Então, a Rafa é basicamente falou aí, isso. Isso. A Rafa falou aí agora, gente, do método que é mais utilizado, que é o método de escolha para os pacientes insulinizados intensivamente. Tanto faz se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, se é um paciente com diabetes, né, que engravidou, não importa. Esse é o método de gramas, tá? Isso. E aí tem o método de substituição. Isso. Né, que a gente tem uma tabela e os alimentos são agrupados por gramas de carboidrato. Normalmente, a gente utiliza mais com paciente tipo 2, mas não quer dizer que isso é uma regra, né, Janice? A gente sabe que tem alguns pacientes tipo 1 que às vezes não conseguem fazer o método de gramas. Eu tenho paciente que não consegue. Né? Então, não tem outra opção. E às vezes, eu particularmente, eu gosto muito de usar os dois. Sabe? Eu uso sempre os dois juntos. A pessoa conta, às vezes, um lanche extra que ela quer fazer, mas no dia a dia ela acha mais fácil o método de substituição. Então, é muito bom usar os dois. Então, foi até bom que a gente já respondeu algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Ó. Tem dificuldade para fazer contagem, não sei fazer, não consigo me acertar com a regra de 3. Né? Então, a gente tem algumas coisinhas aqui, alguns detalhes que começar a contagem pelo método de equivalência ou substituição faz muito sentido, porque se você está com um profissional que entende de contagem, e a gente está aí nessa jornada há muitos anos, formando muitos colegas nutricionistas e endócrino em contagem de carboidratos, então as pessoas estão melhorando, né? Os colegas estão melhorando com a terapia, né, para oferecer para cada vez mais pacientes. Então, se você está iniciando, se está na lua de mel, se não está em tratamento intensivo por algum motivo, mas se você quer variar, ter mais flexibilidade na sua alimentação, você pode utilizar o método de equivalência, que é o quê, Rafa? Explica para o povo aí de uma forma bem simples o que seria esse método, como que a prática é. Na prática é assim, você precisa comer 30 gramas de carboidrato. Então, eu vou te dar alimentos numa tabela que tenha 30 gramas de carboidratos. Por exemplo, vamos por 15, que é mais fácil. Meio pão de sal. Meio pão de sal tem 15 gramas de carboidrato. E uma laranja também tem 15 gramas de carboidrato. Uma maçã. Então, eu posso escolher se eu quero uma laranja ou se eu quero meio pão de sal. Ambos têm o mesmo tanto de carboidrato. Né, é uma coisa que eu também sempre explico. A gente, no início, que eu até vou falar que é uma questão de erro, né, Janice, que a gente anotou, a gente não está olhando a questão nutricional, a gente está aprendendo a contagem. Né? O pão, obviamente, nutricionalmente é muito diferente de uma laranja, mas em questão de carboidrato tem a mesma quantidade.
Então, é essa substituição que a gente faz. Você pode comer um ou outro. Exatamente, pessoal. Então, uma das coisas que nós, endocrinologistas, prezamos muito quando a gente fala de contagem de carboidratos é a indicação da contagem, os pré-requisitos para se fazer melhor a contagem, para que a gente tenha uma jornada mais equilibrada e mais calma, né? Então, às vezes, muitas pessoas chegam no consultório, Rafa, no primeiro dia, acabou de descobrir o diabetes, abriu a internet, alguém estava falando de contagem. Aí a pessoa chega no consultório assim, que dia que eu vou começar a contagem? Eu falei, meu Deus, você não sabe nem tratar É desse jeito. hipoglicemia, como é que você vai fazer contagem? Calma. Calma, respira fundo, que existe uma caminhada aí. Então, dentro dessa caminhada, gente, tem o quê? Aprender os conceitos básicos, entender sobre as suas necessidades nutricionais de macro e micronutrientes, né? Ter o seu plano alimentar, saber substituir os alimentos de forma adequada para quando você evoluir para a contagem de carboidratos, você vá de uma forma mais tranquila, né? Sim. E a gente vê muito essa diferença na prática. Os pais, eles se esforçam muito no aprendizado e muitas vezes eles já chegam no consultório sabendo muito Sim. mais, inclusive, do que muitos profissionais de saúde. Exatamente. Okay, isso é maravilhoso, adianta a vida da gente um mundo, né? Mas tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, né? Porque quando você está fazendo contagem de carboidratos, você também está fazendo o quê? Você está prescrevendo uma insulina para o seu filho. E você pode acertar, mas você pode errar muito, né? E o erro aí é perigoso, implica em perigo. Então, tem que ter muito cuidado, né, com essa situação aí de estar prescrevendo e estar fazendo. E foi bom ela ter citado isso, né, Rafa? Por quê? Porque muita gente chega no consultório com muita hipoglicemia ou com um tratamento do diabetes descompensado, porque no meio do caminho escutou numa live, leu alguma tabela que estava com um texto geralzão e resolveu tomar aquilo ali como a base do seu tratamento. Começou a ter hipo demais ou o tratamento descompensou, né? Então, sozinho, gente, não é legal. Não é um bom jogo. Não, piora. Não é um bom jogo jogar isso aí, né? Fazer essa estratégia. Agora, tem muitos pacientes, por exemplo, no meu consultório, que tem pais com diabetes, que já fazem contagem de carboidratos, e às vezes os adolescentes ou adultos jovens já chegam no consultório super dominando a contagem. Essa pessoa poderia começar de uma forma mais rápida a contagem? Claro, porque ele já tem uma vivência diferente, né? Então, acho que é muito importante todo mundo sair com essa mensagem, gente. Primeiro, contagem de carboidratos pode para qualquer pessoa que tem diabetes. Segundo, o importante é saber qual método é melhor para você. E aí Exatamente. A Rafa colocou muito bem. Pode ser os dois juntos. Você não precisa fazer um ou outro, né? Então, isso é muito importante. E ter o profissional da nutrição te acompanhando na sua jornada, né, de tratamento. Porque senão fica muito difícil. São os erros. Os erros. Que às vezes, meu Deus. Os erros mais frequentes. Não quer dizer que são só eles não, tá, gente? Não, São os mais frequentes na contagem de carboidratos. E a gente anotou alguns. Eu vou falar e vou passar para a Rafa para ela falar sobre isso do dia a dia. O primeiro que a gente anotou aqui. Chutar a quantidade de carboidratos. Não é contagem, é chutagem. Chutagem, né? De carboidratos. Então, vamos lá, Rafa. Então, a pessoa chega e fala assim, não estou entendendo, essa contagem está muito difícil, minha glicose está dando errado. Aí eu falo assim, então vamos revisar, né? Porque às vezes falo que aprendeu na internet. Esse é nosso clássico, chegar assim. Aí a gente vai dar uma revisada, aí a pessoa vai falar assim, não, mas não é... Aí a gente olha na tabelinha, o pão de queijo, aí fala lá, tô dando um exemplo, né? Assim, 30 gramas de carboidrato. Não,
Mas eu não ponho 30, não, eu ponho 60. E a pessoa está tendo hipoglicemia. Eu falo, mas de onde você tirou 60? Ah, não, é porque eu acho que é 60. Porque um dia eu comi, eu tomei insulina e deu certo. Porque um dia ele não mediu a glicose, e a glicose devia estar alta, provavelmente. E aí vai levando isso, aí a glicose fica alta, fica baixa, aí põe o erro na contagem. Então a pessoa estima o valor que ela quer. Ou subestima ou superestima, né? Estima, exatamente. A chutagem tem esse problema. Então, contagem não é chutagem, né? Gravem isso aí, publiquem ao mundo que contagem não é chutagem. Não é chutagem. Né? Então, uma coisa que todo mundo que já faz contagem e pode estar errando e não está conseguindo entender o que está acontecendo, primeira coisa que ela precisa definir é: eu estou fazendo contagem de carboidratos ou eu estou chutando carboidrato no meu dia a dia? Porque no dia a dia, um dos motivos mais frequentes de um novo paciente chegar ao nosso serviço e a gente dá 10 passos para trás para conseguir dar meio para frente, é a gente precisar suspender naquele momento a contagem e começar tudo de novo. Por quê? Porque às vezes a gente pergunta para a pessoa: quantas gramas de carboidrato você está comendo no café da manhã? O que você come no café da manhã? Ah, eu como pão e tomo leite. Aí eu que faço né? Eu falo assim, e você não sabe quantos gramas que tem até hoje? Quanto tempo tem que você faz contagem? Ah, uns 10 anos. Isso quando não fala, né, Janice? Eu tomo 10 unidades. Isso. Por exemplo, esses dias a gente teve um paciente no ambulatório que pela conta assim, de ouvir a primeira frase, ele devia estar comendo tipo assim, uns 200 gramas de carboidrato numa refeição. Eu falei, não pode. Não pode, 200 gramas? 200 gramas de quê, pelo amor de Deus? O quê? Uma bacia de arroz e outra de feijão? Não pode, vamos lá. Voltei lá com o residente. A bagunça era tamanha no correr da vida, da contagem, que não dava, já comia muito, já dava uns 70 gramas no almoço, mas 70 não é 75, não é 80, muito menos 200. E às vezes nessa chutagem a dose se perde para mais ou para menos. A relação insulina-carboidrato se perde para mais ou para menos. E aí a frase é o quê? Para tudo. Para tudo e vamos começar de novo. Então, gente, pensa. Olha o trabalho que você que faz contagem tem, se depois de uma jornada você precisa parar tudo e começar de novo. Então, quando você fala com sua nutricionista, quando você fala com seu endócrino, que você está contando o carboidrato para aplicar a insulina, você tem que ter clareza. Eu estou contando o carboidrato e eu estou dividindo pela relação insulina-carboidratos. Ou eu estou usando o aplicativo para contar para mim e estou pondo meus dados todo lá e não estou chutando. Ah, Janice, mas eu já sei de qual que eu como. A maioria que está fazendo direitinho aprende rápido, né, Rafa? Sim, até facinho. A gente que não faz no dia a dia, a gente decora. Arroz, feijão, pão, carne, salada, uma fruta. Né? Quando você faz direitinho, você decora. Inclusive, um aplicativo novo que chegou ao mercado, que é o iGlico, que acabou de sair, inclusive, para iPhone, ele te permite colocar a refeição decorada. Você não precisa ficar procurando alimento toda hora. Então, se você já sabe, não é maravilhoso? Se você já sabe que você come 40 gramas de carboidrato no café da manhã todo dia, você vai lá e coloca 40, né? Então, isso é importante. Sei de cor até os carboidratos de algumas frutas. Agora me fala, essa fruta é uma bênção.
Fala pra gente das frutagens mais comuns e como que as pessoas corrigem o erro das frutas pra gente, Rafa. Primeiro, quando a pessoa fala assim, eu tomei insulina para comer uma banana, mas foi demais. Aí eu falo assim, mas você pesou a banana? Aí não, aí primeiro a gente pergunta assim, mas você olhou como? Era uma banana média, uma banana pequena ou uma banana grande? Ah, uma banana. Então a pessoa não sabe nem se ela é média, se ela é grande ou se ela é pequena. Porque a relação da insulina vai mudar para o tamanho da banana, isso é óbvio. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu pesei. Aí eu falo, ah, você pesou, como que você pesou? Eu peguei a banana e pus lá. Aí eu falei assim, ah, tá. Como que era a banana? Não, com a casca. Aí eu pergunto, mas você comeu a casca? Eu, não. Eu falo, então tá errado, porque você vai pesar o que você vai comer. Exatamente. Esse é clássico. Então, gente, esse aí já vai um dos erros que estava aqui, que eu já estou até riscando aqui. Pesar alimento na casca, né? Sim. Então, fruta é uma bênção. Você precisa treinar seu olho cada dia mais. Porque, dependendo da relação insulina-carboidrato que a pessoa utiliza, o erro na dose pode ser gigante, né? Gigante, uma banana exatamente. assim é diferente de uma banana assim. E se você faz uma relação, e se você faz uma relação insulina-carboidrato baixa, como eu tenho dezenas de pacientes fazendo um para 2, um para 2,5, um para 3, a diferença disso para isso pode ser 4, 5 unidades de insulina. Não tem como a glicose ficar boa 2 horas depois de comer essa fruta. Falou, né? Você treina o seu olho, porque assim, a gente sabe que não é todo mundo que tem balança, que a gente está fora de casa e não tem uma balança. Exatamente. Então, quando você treina o seu olho para isso, você está na rua, você vê uma banana. A banana que eu como é do tamanho da minha mão sempre, provavelmente vai ter o mesmo tanto de carboidrato. E aí a gente resgata aquele ditado dos avós da gente, né? A gente faz na rua o que a gente aprende em casa. Então, para você fazer na rua, em festa, em buffet, em restaurante, aquilo bem feito, você precisa treinar em casa, treinar a porção da fruta, treinar a porção do arroz, da batata frita, quando come, do macarrão. Então, isso é muito importante. Nossa, vamos para um outro erro aqui, não está na ordem, mas tem importância. A questão de tarar a balança. Fala com esse povo aí de tarar a balança. Gente, quando a gente vai pesar, normalmente, né, a gente coloca em um recipiente. E você tem que pesar esse recipiente e tirar o peso dele, senão você vai acrescentar carboidrato na sua refeição, você não vai comer o prato, né? Então, você põe o prato, tara a balança. O que é tarar a balança? É zerar ela com o peso da vasilha que você vai utilizar, né? E aí você pode tirar a vasilha e o que você for colocar dentro da vasilha, ela vai estar sem o peso dela. É basicamente isso. E quando a gente vai comer, para o pessoal entender mais fácil, quando a gente vai em restaurante, não tem o peso do prato, porque eles já tiraram esse peso de todos os pratos. Porque você não vai comer o prato, então você não paga pelo prato, você paga pela comida. Então a balança já está tarada para o peso do prato. E é isso que a gente tem que fazer na contagem, porque senão a gente vai contar uma coisa que a gente não vai comer. Aí vai tomar insulina demais. E aí entra aquela lista que não tem fim de quais são os fatores que podem interferir no seu controle do diabetes e que não dizem respeito nem ao que você está comendo e nem à sua prescrição de medicamento, né? Então, tem que lembrar que são esses pequenos detalhes no dia a dia que levam as pessoas para um controle glicêmico melhor, né, gente? Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente constrói uma jornada que faz diferença entre as pessoas que alcançam e mantêm o bom controle e entre aquelas que bate na trave e não alcança aquele controle desejável, né? Então é muito importante. E uma dica da balança, gente, tem muita gente que acha que essas balancinhas são caras. Então essas baratas, assim, olha, eu já vi de 18, de 20, de 25, de 27, nunca vi assim
de lojas comuns, e o pessoal, os pacientes me contando no consultório, valores muito acima de R$ 30. Não, é baratinha. A que eu falo pro pessoal, indico, eu encontro aqui nas lojas por R$ 29,90. E a balança é ótima. Então, quem faz contagem ou quer aprender, não só isso, quem quer entender melhor sobre o que está comendo, treinar a porção para poder comer fora de casa, sem ter que medir em colher de sopa, mesmo se não fizer contagem, está na hora de aprender, de treinar o olho, né? Olha, 2 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa, é isso aqui. Quando eu for na rua, se é isso que está no meu plano alimentar, eu vou pôr igual, não independe se eu faço contagem de carboidrato ou não. De contar, né? Porque de um jeito ou de outro está fazendo a contagem de carboidratos, né? Então, isso é muito importante. Né? Então, um outro erro aqui, Rafa, achar que a quantidade de carboidratos no que está comendo, na maioria das vezes até extra, né? É muito pouco e que por isso não vai aplicar insulina. Sim. Esse é um problema sério. O paciente vai e fala assim, a relação às vezes é 1:20. Aí a contagem, fez a conta, deu 1:18. Não vou tomar insulina não, porque eu vou ter hipoglicemia. O medo da hipoglicemia atrapalha demais o paciente a tomar insulina na contagem. Então, vou comer só uma frutinha, não vai subir minha glicose, não. A frutinha tem 15 gramas de carboidrato. Essa frutinha dói, né? Dói. Essa frutinha... Isso quando não é um pãozinho. Então, gente... não, só um pãozinho, biscoitinho. Então, é isso que a Rafa falou, tem muito sentido. Tem muita gente que acha que fruta, por ser saudável, se você passar na cozinha e zupe em uma, você não precisa levar aquilo em consideração no seu resultado final. Não é só quem tem diabetes tipo 1 e aplica insulina, não. Se você tem diabetes tipo 2, se você já fez as refeições do seu plano alimentar, aquilo que foi calculado para você, e você passa na cozinha e passa a mão numa fruta extra, num biscoito extra, num pão extra, num copo de suco de melancia, né? Você está consumindo extra. Então, se você precisa de insulina para quebrar aquele alimento, para consumir aquele alimento, você precisa, na maioria absoluta das vezes, de uma dose extra. E se você tem diabetes tipo 2, se você tem diabetes gestacional, ou se você tem diabetes tipo 1, tá na lua de mel, ou se você tem diabetes tipo LADA e ainda tem reserva de insulina, existe uma chance muito grande de que aquele extra signifique uma glicose mais elevada daqui 2, 3 horas. E aí você levanta e fala assim, não entendo, peguei só uma banana, comi só uma bananinha à tarde e minha glicose está 160, 170, 180. Então... Sim, e isso, Janice, também acontece muito com produto diet. A pessoa vai falar assim, não, mas era um biscoito diet. Aí eu não tomei insulina, não. Aí a gente tem que voltar tudo do início e explicar que mesmo sendo diet, tem carboidrato. E às vezes tem o mesmo tanto e, quiçá, tem uns que tem até um pouquinho mais, hein, gente? Até mais, tem. Né? Então é importante entender que quando a gente quer refinar, tudo pode importar. Por isso que é importante que a gente se oriente. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um comer transtornado que às vezes chega na hora da refeição, que já ia medir glicose, aplicar insulina ou tomar seus medicamentos e fala assim, eu tô precisando emagrecer, eu vou comer menos. Aí vai lá, aplica insulina, come menos, daqui 40 minutos está com fome. Acho que não deu não, eu tô com muita fome. Eu vou pegar mais uma frutinha e esquece da frutinha, né? E, gente, o que pode não fazer diferença para uma pessoa, por exemplo, que tem vamos dizer que tem uma relação insulina-carboidrato de 1:30.
Estou dando um exemplo bem dramático, porque eu nem tenho ninguém no meu consultório que usa isso. Um para 30, né? Agora, às vezes, meia fruta pode não fazer diferença para ele mesmo. Não tinha nem jeito de aplicar insulina, né? Sim. Mas, para quem tem uma relação insulina-carboidrato de 1 para 2, 1 para 3, isso significa 4, 5 unidades de insulina, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração, tá bom, gente? Outro errinho aqui comum. Não medir a glicose antes de fazer a contagem de carboidratos. Fala pra gente aí o que você vê na prática. O que o pessoal vejo muito fazendo assim, a maioria não mede, né, Janice? Já é de praxe isso. Aí não mede, faz a contagem, até faz a contagem certa, mas não sabe se a glicose estava alta, se a glicose estava baixa, não sabe se tem que corrigir, e a glicose nunca fica boa. Aí vai falar assim, não, essa contagem não funciona para mim, e desiste. Tem que medir, gente. Para fazer contagem, a gente precisa saber quanto que está a glicemia, porque não adianta. Você vai corrigir o que você está comendo, mas a glicose pode estar alta. Ela não pode estar dentro, às vezes ela não está dentro da meta, então você precisa de uma dose extra de insulina. Então, gente, o que é importante para a gente alinhar aqui para muitas pessoas que fazem contagem de carboidratos, mas que são pessoas que estão vinculadas ao Sistema Único de Saúde e que não recebem fitas suficientes para medir para tudo que come. Então, para a gente alinhar uma coisa que é importante. Quem recebe pouca fita ou não tem acesso a comprar o tanto que é necessário, é importante alinhar com a equipe de saúde, medir a glicose preferencialmente antes das refeições e de preferência das refeições que levam insulina. Sim. Por quê? A maioria dos pacientes insulinizados intensivamente usam insulina pelo menos no café, almoço, lanche da tarde e jantar, né? E muitos, independente de bomba de insulina, utilizam também na colação, na ceia, né? Não é infrequente. E a maioria das pessoas no Brasil que usam insulina não tem fita suficiente para isso. Não. Que não quer dizer que você não possa fazer contagem. Não, gente? Claro que não. Né? Só para a gente deixar bem claro para o pessoal. Então, gente, quando você precisa ajustar as doses, alinhar e rever a relação insulina-carboidratos, é importante que você alinhe com a equipe, fazer um rodízio, uma otimização do recurso que você tem em mãos. Então, por exemplo, se você tem um diário de glicose, que você está vendo que todos os dias, 2 horas após almoço e antes do jantar, há 2, 3 semanas, a maioria das suas glicoses estão dentro da meta, faz todo sentido que você use aquela fita para revezar outros horários. Outros horários. Tá? Agora, eu não estou falando aqui para quem tem monitorização contínua, para quem usa Libre, para quem usa sensor de bomba. Estou falando para quem precisa otimizar. Agora, o que a gente vê na prática é muita gente não otimizando o pouco que tem. Sim. Né? Aí passa a medir glicose de qualquer jeito, em qualquer horário, desalinhado com a contagem. Aí fica mais difícil que você entenda o sentido daquela monitorização glicêmica. Porque monitorização glicêmica não é para o médico, não é para o nutricionista, não é para o farmacêutico, não é para o enfermeiro. É para você que tem diabetes. É para o seu filho. É para gerenciar a glicose em casa. E no dia que tiver consulta, vai nos ajudar, né? Muito. É importante ter essa clareza. Não é para gente que vocês monitoram glicose. Vocês monitoram para vocês. E aí, vinculado a não medir, tem o outro que eu acho que é ainda pior, né, Rafa? Que é estimar o valor. Ai, esse é clássico, principalmente em adolescente. Ah, não, eu acho que minha glicose estava 120.
Eu acho que estava. Não, mas eu acho que estava baixa. Até que baixa, Janice, a gente que tem, a gente sabe quando tá. Mas achar que tá ainda fala assim, 133, ou então Adivinhou, 200 né? Jogou na cena. adivinhou. Aí fala assim, mas como que você acha? Ah, não, porque eu não tava sentindo nada. Várias vezes a glicose pode estar alta, você não tá sentindo nada, você pode estar ótimo. Ou o contrário, você acha que tá baixa e você está ótima. Eu, por exemplo, já tive várias hipoglicemias que eu estava ótima. Então imagina se eu ainda corrigisse um alimento que eu fosse comer. Isso é muito perigoso. Exatamente. Então, na dúvida, gente. Então, assim, eu sempre falo com os pacientes o seguinte: às vezes o paciente pergunta para mim assim, Janice, eu não tenho fita suficiente para contar, para medir antes de aplicar. Então, o que que eu faço? Depende, gente. Se você não tem hipoglicemia com frequência naquele horário que está te faltando uma fita, ou que você esqueceu o monitor em casa, qualquer que seja a razão. Se você não tem um histórico de hipoglicemias graves frequentes, se você não tem hipoglicemias naquele horário que está te faltando fita, se você está sentindo maravilhosamente bem, você pode fazer a contagem como se a glicose estivesse boa, né? Você não aplica nem para Sim, mais sim. nem para menos. Agora, se é um horário que você tem muita hipo, que você está ajustando o tratamento, que você fez um exercício físico mais pesado naquele dia, que você omitiu alguma refeição, ou que você não está se sentindo bem de alguma forma, é melhor você alinhar com o seu médico, fazer a contagem e tirar a insulina como se sua glicose estivesse abaixo de 100, abaixo da meta, né? Que aí, para a maioria das pessoas, vai dar uma retirada de pelo menos 1 a 2 unidades daquilo que ia usar. Então, você precisa alinhar até a falta do insumo. Você tem que alinhar, né? Porque senão a pessoa fica desorientada. E aí, o que acontece? Um outro erro muito comum. Não estou com fita ou com monitor agora, vou comer, então não vou aplicar nada, Ah, com certeza. né? Que Ou eu nem. então fala assim, eu quero ver a minha glicemia depois. Depois que eu comer, eu vejo como é que ela tá. Aí a glicose está em 400, aí já não resolve mais nada, né? Aí você tem que aplicar uma dose extra para Extra. corrigir. E aí tem um problema, né, gente? Hiperglicemias importantes, nem sempre nós conseguimos corrigir com uma única aplicação. Então, às vezes, você fica horas hiperglicêmico até baixar. Então, é muito importante também levar isso em consideração em relação aos erros, tá? Muito importante, por sinal, tá? Sim. Outro erro aqui é esquecer das calorias e das metas de carboidrato por refeição. E aí, Rafa, dá um resumo aí Clássica. pro povo disso. Não, hoje eu quero comer um sanduíche, eu vou comer. Aí chega no outro dia, não, hoje eu quero pizza, porque eu tô com vontade de comer pizza, eu posso fazer, né? Eu faço contagem, minha glicose vai ficar boa. Aí chega no outro dia, não, agora eu quero comer uma fritura, porque eu faço contagem, então eu posso comer. Ah, eu quero comer uma barra de chocolate, porque eu faço contagem, né? Então eu posso comer. Só que a gente tem que pensar que a contagem é ótima, é excelente, mas a gente é aquilo, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Exatamente. Né? Né? Eu não vou comer, não Exatamente. é porque eu sempre falo com os pacientes assim, não é porque você é diabético que você não pode comer, é porque dentro de uma alimentação saudável não se deve comer esse tipo de alimento durante a semana, por exemplo. Livremente, né? Ninguém, na verdade, né? Ninguém, Ninguém. porque assim, eu sinto que eles falam assim, ah, porque eu tô diabético eu não posso comer. Não, não é porque você está diabético, ninguém deve comer dessa forma. Exatamente. E aí, gente, uma observação importante daquilo que a gente falou lá no começo da live. Quando você começa a fazer contagem de carboidratos e você está numa jornada de educação, ou seja, você tem noção da base do tratamento, você tem noção do seu plano alimentar, das suas metas do controle do peso,
das suas metas de calorias necessárias para ajustar a sua vida, né? Exercício físico, trabalho, outras doenças. As metas de carboidrato por refeição, que você sabe fazer Sim. substituição, dificilmente você vai para a contagem de carboidratos e se perde demais. Porque você já tem conhecimento. Agora, quando você começa achando que a contagem de carboidratos é para você continuar, muitas vezes, com aquela vida que você tinha antes, de alimentação irregular, sem uma noção do que é bom, o que é ruim, sem uma distribuição de macro e micronutrientes, sem ideia de onde você está, né? Eu falo com os pacientes que é assim, ô meu filho, nós não sabemos nem onde é que você está, estou nem sabendo onde é que você está, o que você está acontecendo, como é que nós vamos evoluir nisso. Então, ou seja, você precisa voltar para trás. Então, muita atenção aos pais também, gente. Eu vejo muito isso no consultório. As famílias que estão alinhadas com a saúde, alimentação saudável, exercício físico, né? Com ou sem acompanhamento nutricional, né? As pessoas têm essa criação, essa cultura. Como que o tratamento e o diagnóstico é mais leve no dia a dia? Com certeza. Não é? Quando o diagnóstico vem, às vezes, para um adulto de 40, 50 anos, que é diagnosticado com diabetes tipo 2, que está bebendo todo dia, comendo de tudo, acima do peso, sem nenhum controle de nada, colesterol alto, triglicérides alto, às vezes a pessoa acha que alimentar melhor é o castigo que ele está recebendo pelo diagnóstico de diabetes. E eu falo com os pacientes, tem castigo nenhum, é sua salvação. Graças a Deus que você diagnosticou com diabetes. Porque é ele que vai te salvar. É ele que vai melhorar a alimentação, saúde, hábito, tudo. Tudo depende de como a gente vê. Eu tenho dezenas de pacientes que a gente atende que se não fosse o diagnóstico de do diabetes, seja o tipo 1 ou o tipo 2, essa pessoa já estaria infartada, sequelada de AVC, né? Ou já teria morrido, porque o corpo não aguenta a pressão de uma vida sem pensar na saúde, né? Então, o que era um problemão virou, na verdade, a salvação. A salvação, né? Exatamente. Então, quem tem filhos com diabetes e sem diabetes, olha esse ponto de vista. Às vezes, a educação em diabetes e o aprendizado contínuo que vai trazer para o seu marido, para a sua esposa, para os seus outros filhos, uma qualidade de vida e uma proteção cardiovascular no futuro que o corpo exige, que a vida exige, né? E isso é muito importante. Então, gente, contagem de carboidratos, tem que estar de olho na alimentação saudável, tem que estar de olho nas preferências alimentares, pode associar com outras terapias. A gente tem falado muito disso aqui também nas lives, Rafaela. Que às vezes o pessoal acha que é assim, ó, ou é contagem de carboidratos ou é low carb. É contagem de carboidratos ou vou ser vegetariana, vegana. É contagem de carboidratos ou jejum intermitente. E às vezes as pessoas se perdem no conhecimento de que a gente pode e deve associar o que está disponível para a gente de conhecimento para que seja bom para você que precisa tratar. E não para a pessoa que está te prescrevendo. É claro. Eu falo muito com o pessoal assim, eu não sou vegana, mas também não sou vegetariana, né? Eu tenho alimentação normal. Mas, quando eu aprendo uma coisa nova, eu falo assim, por que não tirar o melhor disto para a minha vida, para eu ter mais saúde, né? Então, às vezes tem refeição que eu uso low carb, né? Jejum intermitente eu não uso não, gente. Eu tenho muito paciente fazendo, mas eu não sou adepta, não. Adepta. Né? Não. Eu sou adepta de comer menos com mais frequência. É a minha preferência alimentar.
Então, as pessoas também esquecem um pouco disso na contagem, né, Rafaela? Às vezes Sim. acham que a contagem é para estar comendo toda hora, comendo de qualquer coisa. E não. A sua preferência alimentar, o seu gosto, aquilo que você gosta, ela está no centro da escolha, né? E se Sim, sua escolha, sempre. não é sempre, se sua escolha for, não quero fazer contagem de carboidratos, eu quero comer a mesma quantidade todo dia, maravilha, a escolha é sua, né? O que não quer dizer que você não possa aprender a contagem. Eu falo muito isso com os pacientes. Às vezes a pessoa já chega oriçada, que não quer ter trabalho a mais com o diabetes, né? E tudo que você aprende dá trabalho. Se você Sim, quer, não claro. é? Se você quer ser bom em alguma coisa, de braço cruzado e dormindo, você não Hum, será. A gente fala muito isso aqui nas lives, sabe, Rafaela? Muita gente acha que tratar diabetes é difícil. Eu sempre falo com os pacientes assim, tudo é difícil. E para a gente ser bom em alguma coisa, você tem que aprender, mas você tem que gastar 10 vezes o tempo que você levou para aprender praticando. Se, vo praticando. Se você não praticar, você não vai ser bom. Se você não praticar treinar o olho, você não será bom. Se você não praticar usar uma lista de substituição de alimentos, você não será bom. Ah, mas o aplicativo tal é muito difícil. Faz 1000 vezes para você ver se vai ser difícil. Faz 1000 vezes. Coloca 1000 refeições lá e treina e quebra a sua cabeça e pergunta e discute para você ver se você não será a pessoa que mais sabe usar esse aplicativo no Brasil, né? Então não tem isso não, né? Então, claro que É existe porque as pessoas, eu vejo que elas querem assim, a solução. Chega na nutrição, eu quero perfeito, eu quero que minha glicose fique perfeito, que eu resolva o problema dela. E não é assim. A gente ensina o caminho. Agora, se a pessoa vai seguir o caminho, já é uma questão dela. Exatamente. E tem que estudar, gente. Tem que estudar, tem que ouvir com os ouvidos, né? Eu falo que a gente tem que ouvir com o coração e a mente abertos. Porque não adianta Sim, você manter uma hemoglobina glicada menor do que 7%, se sentindo escravizado, né? Com uma sobrecarga gigantesca do diabetes. Então é muito sim. importante quem tem diabetes pensar sobre isso. A minha qualidade de vida com a terapia nutricional que eu estou alinhando para mim, tá boa? Ou eu estou sofrendo demais? Ô, Rafa, você já escutou no seu consultório o pessoal falando assim, eu abandonei a nutrição porque me passaram uma dieta de passar fome? Ah, claro, sempre. Aí então você fala assim, nossa, porque a outra pessoa que eu fui não deixava eu comer nada. Eu não podia comer nada que eu gostava. Aí eu não quis seguir mais, não. Ou então falou assim, eu tenho que tomar insulina demais, eu tenho que comer, por exemplo, pouco carboidrato, e eu sinto muita fome, ou então as opções que tem eu não gosto. E assim, a gente tem que respeitar cada pessoa. Não adianta a gente querer, a gente como nutricionista, eu vejo muito isso, a nutricionista, tal coisa é ótimo, mas se a pessoa não quer, não adianta, tem que ensinar o caminho melhor, dentro das possibilidades dela e dentro do que ela quer. Não adianta eu querer uma coisa que ela não quer. Isso é muito complexo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a Rafa falou tudo. A gente precisa prestar atenção em nós. O que vai de encontro com as coisas que você quer, com as coisas que te dão qualidade de vida, com as suas escolhas, já que o diabetes não é uma escolha, né? O diabetes Exatamente. não é uma escolha, mas todas as outras coisas são escolha. Então é muito importante a gente ter atenção em ouvir várias coisas, filtrar o que é bom para você, tentar achar aquela equipe que está em concordância com o que você pensa e saber se aquela escolha é para você. E isso, gente, não é só sobre contagem de carboidratos. Rafa, por exemplo, praticamente toda semana eu recebo Uhum. pacientes no meu consultório e com muita frequência no ambulatório da Santa Casa também. E a pessoa tem uma ideia fixa na cabeça dela, né, fixa, de usar bomba de insulina. Ah, Começar assim, sei. ontem.
Ontem. É. E às vezes essa ideia, ela veio de uma live, de uma conversa numa recepção com um paciente que usa bomba, de diversas situações. Aí, quando a gente vai conversar com as pessoas não ouvem as outras coisas, indicação, pré-requisito, educação em diabetes, o uso melhor da tecnologia, e a pessoa se fecha. E às vezes a pessoa, a ponto da gente ter que falar claramente com o paciente: eu não sou a médica para você. Aqui não é seu lugar, não é comigo. Porque comigo é indicação é indicação, pré-requisito é pré-requisito, preparo é preparo. Então, comigo não tem jeito. Então, às vezes, você também tem que dizer se aquele nutricionista que você está acompanhando, ele é para você. Porque, às vezes, a pessoa tem aquela linha fixa e ele é maravilhoso naquela linha fixa para aquilo que ele gosta de fazer. Não é? Então, assim, mas eu tenho colegas da nutrição esportiva que são maravilhosos para atletas. Quando os meus pacientes com diabetes vão lá, que não querem ir naquela linha, às vezes o paciente chega para mim e fala assim: aquele nutricionista é péssimo. Eu falei: não, ele é maravilhoso para o público dele, mas você não se alinha ao público dele. Então você precisa se alinhar com a sua equipe. Cada um tem um perfil. E nisso aí, muita gente começa a fazer contagem de carboidrato pelos cocos, sozinho, de qualquer jeito. E o pior, quando ouve com a pessoa que não sabe fazer, né? Porque às vezes a pessoa vai aprender contagem com um colega na recepção que não está sabendo nem para ele, ainda quer ensinar errado. E aí acha que sabe tudo, ainda passa receita que vai funcionar. Exatamente. E aí depois chega na gente e fala: essa contagem é horrível, não quero mais fazer contagem. Exatamente. E outra coisa que eu também escuto com muita frequência, até dos colegas, né? Principalmente os colegas farmacêuticos, que estão aí na distribuição de medicamentos. A dose de insulina, gente, e a relação insulina-carboidrato, ela é a necessidade daquela pessoa. Então, é muito importante a gente entender isso. É frequente ter paciente com 1,5, 1:2? Não, não é frequente. São situações diversas. Agora, 1:3, 1:4, é frequentíssimo ter. E muita gente, muito colega endócrino, não ajusta a relação insulina-carboidrato do paciente com uma crença de que é demais. E não faz o ajuste. Sim. Muitos colegas nutricionistas falam com o paciente, porque eu sei que eles me contam. Falam assim: doutora, a nutricionista acha que eu estou fazendo tudo errado. Porque 1:3, 1:4 não está me atendendo. Então ela cismou que eu estou contando errado. E às vezes não é isso, gente. Às vezes o paciente precisa daquela relação. Então, contagem de carboidratos, a família tem que aprender. O paciente tem que aprender quando é possível, né? Assim, acima de 10, 11 anos de idade, a gente já começa a transição dos cuidados e os adolescentes já começam a aprender junto com a família. Mas o profissional de saúde também tem que aprender, porque senão começa a falar bobagem, né? Então, aos colegas que estão aqui, muita atenção com o que fala e até onde aprendeu, porque isso também é um risco, né, Rafaela? Muitos colegas... você tem que saber onde você lê, né? Exatamente. Muitos colegas nutricionistas aprenderam a contagem de carboidratos lendo. E a gente não tem muito material sobre contagem de carboidratos. Então, não é possível falar que a literatura para ensinar os detalhes é extensa, né? Não, porque não ela é. não é. Né? Então, isso é uma coisa importante. E, às vezes, a pessoa ainda está muito agarrada nos conceitos básicos. Acreditar que contagem de carboidratos, todo paciente tem que começar com regra geral de 1:15. Que toda criança tem que começar com regra geral de 1:30. E aí, mostra que ela não sabe nem o básico de contagem de carboidratos. Então, a pessoa precisa treinar, por mais que ela já esteja animada para fazer contagem. Aqui, ó, né? No caso de criança de 6 anos que está em crescimento,
tem que ter uma quantidade de carboidratos nas refeições principais estipulada. E aí, Rafaela? Sim, obviamente que é calculado para aquela criança. Mas sim, o ideal é que a gente tenha a quantidade de carboidrato por refeição, até não só pela questão do diabetes, né, gente? Tem questão de peso, questão de saúde, né? Questão nutricional que a gente tem que estipular para a criança. Então, a gente estipula, sim, a quantidade por refeição, o ideal, tudo calculado para aquela criança. Então, o que é para sua filha pode não ser para a filha da fulana, porque cada um é diferente do outro, ninguém é igual. No diabetes é uma frase que eu escuto desde muito pequena. O diabetes existem, vamos dizer assim, poucos, mas cada diabético é diferente um do outro. Exatamente. Então, aproveito até para responder a pergunta do Gustavo. Interfere muito não aplicar a insulina nos 15 minutos anteriores à refeição? Se for insulina, Lispro, Glulizina ou Asparte, Novorapid, Humalog ou Apidra, né, os nomes comerciais, sim, é importante aplicar pelo menos 10 minutos antes, né? O ideal 15. Agora, dentro da individualidade, tem muitas pessoas que precisam aplicar 20, 25, 30 minutos antes, até a ultra rápida, né? Até a insulina Humalog, Lisp e Apidra. A insulina regular precisa ser aplicada, gente, 30 a 60 minutos antes da refeição. E a mais nova do mercado, que também é a Asparte, a insulina Fiasp, esta, para a maioria das pessoas, pode aplicar e comer ou aplicar uns 2 minutos antes. Mas eu já estou com dezenas de pacientes que precisam aplicar 10, 15 minutos antes a Fiasp. Né? É mesmo? Dezenas, né? 1 ou 2 não. Dezenas de pacientes que já falaram, não presta aplicar e comer. Eu tenho que aplicar pelo menos uns 10 minutos antes para ficar joinha igual era 15, 20 minutos antes as outras insulinas, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, somente pacientes com diabetes fazem contagem de carboidratos. A terapia nutricional de contagem de carboidratos, ela tem um sentido dentro do diabetes. Agora, no dia a dia, ter um conhecimento geral é importante, né? Porque se você extrapolar demais carboidrato e meta, você corre um sério risco de ganhar muito peso, né? Então, isso é uma coisa importante. O que acontece? A gente sabe que na teoria, o básico assim, que a gente ensina no início, proteína e gordura, não tem carboidrato, a gente não conta. Mas tem um limite. Se a gente ultrapassa esse limite, horas depois, a proteína vai virar carboidrato. E a gordura também. Então, a gente tem que contabilizar essa proteína extra, que muitas vezes os pacientes não fazem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Vou para um churrasco. 100 gramas de carne não conta o carboidrato. Só que eu não vou comer só isso num churrasco. Normalmente a gente come bem mais que isso. E essa proteína, 3, 4 horas depois, ela vai virar carboidrato, vai virar açúcar, né? No meu sangue vai subir a minha glicemia. Então a gente precisa fazer uma dose extra para essa carne, que vai virar açúcar no meu sangue. E o que acontece? Ninguém faz. Assim, ninguém não, né? A maioria das pessoas não fazem porque falam, é trabalhoso, tem que medir 2 horas depois. Só que aí não faz, aí a glicose vira aquela bola de neve, aí vai dormir, né? No final da tarde, a glicose dorme alta, acorda alta e fica o dia inteiro alta. Aí não entende o que aconteceu. E fala assim, mas carne não tem carboidrato, por isso que eu não vou aplicar insulina. Só que não tem, a gente não toma para uma certa quantidade. Acima dessa quantidade a gente precisa. E é clássico, né, Janice? Por exemplo, pizza. Pizza é uma coisa que é clássica, a gente sabe que precisa dessa dose depois. Todo mundo que é diabético e come pizza sabe que 4, 5 horas depois a glicose dispara. Então a gente precisa fazer essa dose extra. Só que é muito complexo, eu acho, para algumas pessoas entenderem. Eu sinto essa dificuldade, não sei como é com você no consultório. As pessoas têm dificuldade para fazer isso. Eu falo para os pacientes sempre o seguinte, gente, você tem 2 caminhos. Você tem um caminho
que pode ser mais difícil e vai te levar mais longe. E você pode ter um atalho que pode não te levar a lugar nenhum, né? Então você tem que escolher Sim. o que você quer. Então, quando o paciente fala comigo assim, eu não gosto de contar a porção extra de proteína, eu já falo assim, tem solução, é só não comer ela. É só no começo, Mas eu não exatamente. quero deixar de comer. Eu falo assim, então tá difícil. Então, o único jeito que tem é o quê? Repetir até aprender. Repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Mas comer pizza é muito difícil. Tem 2 caminhos. Ou aprende até dar certo, ou para de comer pizza. Mas eu não quero parar de comer pizza. Então vamos repetir, 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 repetir. Às vezes, principalmente agora na pandemia, tá até mais fácil comer pizza, né? Porque às vezes o povo comia pizza 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, ia dormir. Aí acordava bombando. É bomba pitando de madrugada, é hiperglicemia, a vida virava um inferno. Agora, com a pandemia, eu tô falando com o pessoal o seguinte, pede a pizza mais cedo, né? Em vez de comer 11 da noite, come 7, 7 e meia. Porque quando der lá para 10 e meia, 11, né? Você já tem uma noção Dá tempo de corrigir o erro. Isso. Vai com calma, vai com fé, que vai dar tudo certo, você vai treinando. Uma outra coisa muito importante, gente, que o pessoal também não leva em consideração, não é só a questão da proteína. Nas tabelas e nos aplicativos, as pizzas, a maioria vem como uma média de 28 gramas. Sim. Só que você precisa aprender qual que é a pizza que você come, né? Tem pacientes que falam assim, doutor, a pizza que eu como ou a pizza que eu faço, se eu contar esse inicial já, que já é o primeiro erro, né? Que às vezes já começa aqui. Se eu contar o inicial como 28, às vezes eu tenho hipoglicemia 2 horas depois e 4 horas depois ela tá alta. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir diminuindo esses carboidratos. Mas tem que comer a mesma pizza, né, gente? Não pode pedir um dia numa pizzaria, no outro dia em outro, um dia outro dia é outra. Não, você tem que treinar, você tem que aprender. Já tem outros pacientes que para a mesma pizza que gosta, a mesma pizzaria, o mesmo tamanho de massa, o mesmo sabor que ele gosta, hoje eles já fazem 35 a 40 gramas por pedaço. E dá super certo. Só que foi do dia para a noite, acordou, falou assim, o primeiro pedaço de pizza eu vou pôr 28. Não vai funcionar não. No segundo eu já vou colocar logo 40. Porque aí eu não vou ter glicose alta. Não. Como é que eles começaram? Hoje foi 28. Não funcionou muito bem não. Vou tentar 30, 31, 33. Até que a pessoa achou aquela pizza. Agora eu quero mudar de sabor. Vamos ver se vai funcionar do mesmo jeito? Quanto tempo depois eu gosto muito de orientar, assim, com o paciente, igual você falou, fala assim, a primeira vez você testa com o valor que está na tabelinha. Se deu errado, da próxima vez você aumenta ou diminui. E anota que você fez isso. Exatamente. É contagem, é tentativa e erro. Infelizmente, não tem como a gente... Porque, igual eu também falo, o pão que eu como pode ser diferente do pão que você come. Porque ele é feito em outro lugar. Exatamente. Né? Exatamente. Gente, então, indicações de aplicativo para contagem de carboidratos. Eu só indicava 2, agora eu estou começando a indicar 3. Tabela de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Amo. Tá? Também amo, ela é ótima, gente, pode usar. A tabela, uma super equipe que fez, muito consciente, inclusive a Débora, que trabalha com a gente, esteve à frente desse trabalho aí, adoro, mas ela é só a tabela de contagem. Sim. Se você quer um aplicativo para te ajudar como uma calculadora inteligente, você tem o Glic de glicose, tem para iPhone e tem para Android, tá? E agora tem o iGlico, do Dr. Rodrigo Siqueira com o Pablo, tá? Que também já tem, acho que foi ontem ou hoje, já saiu a versão
para iPhone. Então, iPhone. todos dois têm para Android, todos dois têm para iOS. Android. Isso, iPhone e Android. Todos os dois. Janice, aproveitando que a gente está falando de aplicativo, e dos alimentos que eu preparo em casa? Como que eu vou saber? Né? Aí existem também aplicativos, ou mesmo a gente pode usar taco, né? Ou esses aplicativos que você coloca o alimento, só que assim, você precisa pesar, né? Então, por exemplo, eu vou colocar a farinha de trigo, tem uma xícara, aí você pesa e coloca lá no aplicativo, sei lá, 200 gramas de farinha de trigo. E aí você vai colocando, e o aplicativo vai te dando a quantidade de carboidratos. Aí no final ele te pergunta quantas porções, e ele vai te dar o resultado de tantos carboidratos por porção. Então, para quem gosta de preparar a receita, é assim que a gente faz o cálculo. Exatamente. E se você varia um pouco, né? Porque tem gente que varia, né? Põe uma colher de chocolate a mais, põe não sei o que a menos, faça a sua receita. Pega lá um caderninho de receita, coloca o que eu pus aqui dentro. Pá, 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 pá. Quantos gramas de carboidrato que tem? Pá, 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 pá. A receita total tem tanto do bolo. E eu vou cortar esse bolo em 8 pedaços. Pronto. Você já sabe quanto que vai ter cada pedaço. Né? Ótimo. Então, dá trabalho, mas dá trabalho uma vez, gente. Depois vai dar trabalho na outra receita, né? Se você variar demais. Mas na primeira vez dá trabalho uma vez. E assim, a gente dá trabalho, mas a gente também tem que pensar que a gente está falando desde o início, né, Janice? O que eu quero? Eu quero um resultado bom? Então eu vou ter que ter trabalho. Não gente, adianta. não tem... gente, ó, deixa eu te falar. Para ficar desempregado dá trabalho, porque você tem que fazer nada no seu serviço, né? Então tem que gastar seus neurônios para você não fazer nada, né? O país... Para você controlar o diabetes dá trabalho. Para você mudar de emprego, mudar de casa, viver dá trabalho. Então, se você não quer trabalho, não tem jeito, porque para ter resultado, precisa se esforçar, tá? Então, não tem jeito. Então, voltando aos aplicativos, qual que é a diferença do Glic para o iGlico, que está começando e ainda tem muita funcionalidade para ser liberada? Qual que é a diferença básica? O Glic, você consegue colocar relação insulina-carboidrato, fator de sensibilidade, tem a tabela de carboidrato, etc. e tal. No iGlico tem 2 diferenciais que são muito importantes e que atende a uma demanda de vocês também. As setas de tendência, já com as diretrizes brasileiras de setas, que nós ajudamos aí, né, eu e um grupo brasileiro a fazer, você consegue fazer o cálculo do bônus das setas, que nem todo mundo sabe o que é ou faz, mas que existe, e ele te ajuda a calcular o bônus da seta. Então, você tem que alinhar se você vai usar ele ou não com o seu médico. E você consegue gravar as refeições que você já sabe de cor. Que é ótimo. Exatamente, é um facilitador. Mas o que eu falo com todo mundo? Teste os 2, gente. Usa uma, 2 semanas. Depois você para ele, usa o outro, 1, 2 semanas. Não fica usando tudo misturado, não, que a cabeça confunde, né? Usa um, depois você escolhe qual é o aplicativo que você quer. Os 2 aplicativos são de fontes confiáveis. O Glic é da doutora Carla Mello, endocrinologista, que tem diabetes desde 1, 2 anos de idade. E o iGlico está sendo desenvolvido pelo Dr. Rodrigo Siqueira e pelo Pablo. O Dr. Rodrigo é um colega querido, que está super dedicado aí ao aplicativo. Então, com certeza, nós teremos muita novidade sobre os aplicativos no futuro, tá? Então, testem, gente. Ah, é difícil, é chato. Testa 1000 vezes que vai deixar de ser chato. Você saber qual que você vai se adaptar, né? Tá, onde que aprenderia sobre a contagem de carboidratos? A gente faz um curso de contagem de carboidratos para profissionais de saúde. Agora, no final de fevereiro, início de março, nós vamos ter mais uma turma. Quem quiser, for nutricionista, endócrino, clínico, é para profissional de saúde e tiver interesse em fazer o curso, pode ir na bio, tem um link, você pode clicar e fazer o seu pré-cadastro para receber as informações em primeira mão sobre o curso, tá bom? Então, Rafa, eu quero te agradecer muito pela sua participação,
pela sua disponibilidade de ajudar a turma aí. Foi maravilhoso, aprendemos demais, foi ótimo, sempre bom ver a experiência de todo mundo. Primeiro eu queria te agradecer, né, Janice, pelo convite, pela confiança. Um abraço, tchauzinho para vocês. Tchau, Janice. Obrigada. Tchau.